Olá pessoal, um bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Antônio e hoje eu estou trazendo aqui para vocês um vídeo tutorial de informática básica e o assunto desse vídeo vai ser esse que está na tela aqui, ó, do que é composto um computador. Então, muitas pessoas às vezes sabem utilizar um computador para realizar alguma tarefa. Ah, por exemplo, eu sei entrar no Facebook, eu sei entrar em algum jogo, eu sei entrar no Word e digitar um texto. Só que, apesar de saberem fazer essa tarefa, essas pessoas às vezes, tanto um aluno quanto um professor, alguma coisa assim, eles não sabem a estrutura básica do computador, do que ele é composto, quais que são os componentes, e é disso que eu vou estar tentando explicar aqui para vocês hoje, para esclarecer um pouco isso para quem não sabe. Então, basicamente, de início, o computador é dividido em duas partes principais, que é o hardware, demonstrado aqui nessa parte azul aqui do vídeo, e o software, que é demonstrado dentro dessa outra parte aqui meio verde, meio marrom do vídeo. É, o hardware, começando pelo hardware, o hardware seria toda a parte física do computador. É aquilo que, digamos assim, seria real, que seria o que, como demonstrado, o computador em si, o CPU aqui com as peças dentro dele, o monitor, o teclado, o mouse, a impressora e tudo isso ao mesmo tempo ligado na energia que pode ser direto na tomada ou então através de um estabilizador desses. É, Depois disso, temos a parte do software. O software pode ser dividido em mais duas outras partes, que seria o sistema operacional e os aplicativos. O software, no caso, são os programas, códigos que rodam dentro da parte física do computador. Essa parte física do computador, ela trabalha apenas a linguagem que ela entende são só códigos. Por exemplo, eu quero mandar o computador calcular um resultado de uma conta, de uma fórmula. Para isso, ele só entende um código dele ali, próprio do computador, que é super complexo, que não é fácil de entender para uma pessoa, para um humano. Então, para isso, para facilitar essa comunicação entre a parte do hardware, que são as peças do computador, com o usuário humano que está utilizando o computador, para isso que existem o sistema operacional e os aplicativos. O sistema operacional é um programa que vai rodar dentro do computador, que ele vai servir para traduzir os comandos que eu aciono nos aplicativos. Por exemplo, no Chrome aqui, no aplicativo Google Chrome, eu entro numa página de internet. É, o sistema operacional que vai traduzir essa minha intenção de entrar numa página de internet para a linguagem de código do computador. O computador vai processar todas essas informações e depois vai retornar para o sistema operacional um resultado que é agradável aos olhos dos humanos, de nós usuários. Então, para isso que serve o sistema operacional, que é uma dessas partes do software. Entre os sistemas operacionais, nós temos como exemplos aqui o Windows, que é utilizado aí pela grande maioria da população, e também depois temos o Linux, que é bastante utilizado por escolas, universidades, por servidores de internet, o Linux tem várias utilizações. As diferenças entre eles eu vou tratar num outro vídeo, mas aqui como exemplo eu já coloquei que temos por exemplo, o Linux Ubuntu, que esse aqui é o símbolo do Linux Ubuntu, e também temos o Linux educacional, que é bastante utilizado nas escolas. E depois dessa camada do sistema operacional, nós temos a camada dos aplicativos. Os aplicativos, eles rodam dentro do sistema operacional e são os aplicativos que, através dos aplicativos, que a gente consegue realizar as tarefas que nós queremos. Eu coloquei como exemplo aqui alguns aplicativos que a gente costuma utilizar normalmente. Por exemplo, o Google Chrome, que é esse aqui para navegação na internet. Coloquei também o Spotify, que é um aplicativo utilizado para escutar música. E aqui eu coloquei dois exemplos de aplicativo para criação de texto, que seria o Microsoft Word e o LibreOffice Writer, que ele é utilizado para o Linux. Na parte dos aplicativos aqui, a gente tem que levar em consideração o seguinte: cada aplicativo ele é feito para um sistema operacional específico. Por exemplo, o Chrome ele roda tanto no Windows quanto no Linux. Só que
para funcionar no Windows, você precisa baixar a versão de Windows do Chrome e instalar a versão de Windows no Windows. Não adianta tentar baixar a versão de Windows e instalar no Linux, que não vai funcionar. O Spotify é a mesma coisa. Ele tem a versão para Windows e para Linux, e não adianta tentar instalar a versão do Linux no Windows, que não vai dar certo. E aqui as ferramentas de edição de textos, por exemplo, o Microsoft Word, que é esse aqui demonstrado nesse ícone, ele só funciona no Windows. Então não adianta tentar instalar esse Microsoft Word no Linux, que ele só vai funcionar no Windows. E o Writer, ele é o mesmo aplicativo, faz a mesma coisa, só que ele é a versão para Linux. Ele tem também a versão para Windows, mas ele basicamente é mais utilizado no Linux. Então, se eu baixar a versão do Writer para Linux e tentar instalar no Windows, não vai funcionar, não vai dar certo. Então, tem que atentar nessa parte de instalar os aplicativos para a versão certa do seu sistema operacional. A parte do hardware aqui e todas as peças que tem dentro do computador eu vou também explicar melhor num outro vídeo mais no futuro. Agora eu coloquei aqui alguns exemplos de como funciona isso que eu estava falando antes, para vocês verem como é que funciona. Eu tenho aqui na primeira camada o meu computador, que é o hardware, a peça física dele, as peças, o monitor, tudo mais. Só com ele eu não consigo trabalhar, eu não consigo fazer nada. Eu preciso ter nele instalado um sistema operacional, que nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo, seria o Windows. Com o Windows instalado, eu posso instalar os aplicativos nesse meu Windows, que seriam, no exemplo aqui, seria o Google Chrome e o Microsoft Word. No segundo exemplo aqui embaixo eu coloquei a mesma coisa, o mesmo computador. Nesse mesmo computador eu posso ter instalado o Linux educacional. Nesse caso aqui, nesse exemplo, eu coloquei o Linux educacional, poderia ser qualquer outro Linux, um Ubuntu, um Debian, um Limeware, qualquer coisa. Então, nesse segundo exemplo, eu tenho instalado o Linux educacional e também tenho instalado as mesmas ferramentas aqui de cima. Só que nesse caso eu preciso baixar o Chrome, que seja na versão de Linux. Se eu baixar na versão de Windows não irá funcionar. E eu tenho o BR Office Writer também, que é para a versão de Linux educacional. Instalando as versões corretas desses aplicativos no Linux, o computador vai funcionar corretamente de novo. Agora, um exemplo errado aqui embaixo, por exemplo, o mesmo computador com o Linux educacional instalado. Nesse caso, eu instalei aqui o Chrome para para Linux e funcionou, vai funcionar corretamente no Linux. Só que eu tentei instalar o Microsoft Word de Windows no Linux. Então, nesse caso, não irá funcionar, porque esse aplicativo aqui ele é exclusivo para o Windows, aqui em cima. Então, ele não vai funcionar no Linux educacional. Então, resumindo tudo novamente, a gente tem o hardware, que é a parte física do computador, as peças. Para esse hardware funcionar, eu preciso de um sistema operacional, que pode ser um Linux ou um Windows ou tantos outros que tem, que ele vai traduzir a minha intenção como usuário para o computador responder o que eu estou querendo fazer. Ele vai traduzir os comandos que eu dou para o código que o computador entende, e esses códigos são mandados para o sistema operacional através dos aplicativos, que podem ser aqui um navegador, um editor de texto, um programa de escutar música, tudo mais. Agora eu coloquei aqui como exemplo para vocês o seguinte: pode surgir uma dúvida da seguinte maneira: professor, mas o filho do meu primo tem um computador lá que ele é só tela e tudo roda dentro dessa tela. Então, nesse caso, seria o computador que eu coloquei como exemplo aqui nessa imagem, que seria um computador all-in-one, que significa tudo em um. Esse tipo de computador é o seguinte: ele funciona exatamente da mesma maneira que os outros computadores. Ele tem as peças dele lá dentro ele tem todas as peças que ele precisa para rodar. Ele tem um sistema operacional, que também vai ser um Linux ou um Windows. E ele também vai ter os aplicativos. Só que tudo isso, em vez de estar num gabinete separado, igual daquela outra imagem que eu mostrei antes, que tem aquela caixa separada lá do computador, todas aquelas peças que estariam dentro daquela caixa, elas ficam já fisicamente dentro da tela do computador. Então, o computador funciona exatamente da mesma maneira. A única diferença é que ele é mais compacto. Todas as peças estão aqui dentro da própria tela, por isso que ele não tem mais nada, ele é só isso aqui.
Aí a partir disso aqui, se quiser ligar alguma impressora, alguma caixa de som, dá para ligar exatamente da mesma forma que aos outros computadores. Outro exemplo também que é a mesma coisa, funciona exatamente da mesma forma, são, por exemplo, os tablets e os telefones celulares. Os tablets e os telefones celulares funcionam exatamente da mesma forma, pessoal. Todas as peças que tem dentro do gabinete do computador lá, que é o processador, HD, memória, tudo aquilo tem dentro do tablet também, de uma forma compacta, colocada aqui dentro, como também tem dentro dos celulares. São peças menores, elas têm menor poder de processamento, só que está tudo aqui dentro funcionando da mesma forma. E tanto no tablet quanto no celular também tem um sistema operacional funcionando que faz essa tradução entre o usuário e a peça física para dar o resultado para a gente usar. Só que no caso do tablet e do celular, o sistema operacional, em vez de ser o Windows ou Linux, ele normalmente vai ser ou um Android ou um iOS que tem no iPhone. Esse sistema operacional funciona da mesma forma, eles são até bem parecidos com o Linux, só que eles são exclusivos aqui para celular e para tablet. E dentro dos sistemas operacionais de celular também temos os aplicativos como demonstrado aqui. Cada iconezinho desse é um aplicativo, aqui também são vários aplicativos, e o aplicativo que funciona no Android, por exemplo, ele não vai pegar no iOS, que é o do iPhone, e o aplicativo do iOS e do iPhone também não vai funcionar no Android, a menos que o desenvolvedor que desenvolveu esse aplicativo aqui, por exemplo, ele faça a versão tanto para Android, tanto para iOS, quanto para Android. Aí vai funcionar nos dois, só que é necessário baixar sempre a versão correta. Para esse vídeo seria isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem deixar escritos aí nos comentários que eu vou responder. E nos próximos vídeos eu estarei tratando de outros assuntos. Eu agradeço a atenção de todos, tenham todos um bom dia e valeu!